Kátia disse que já vem, Kátia. Vem cá. Vamos esperar.
Ano passado, hein? Era 2 anos. Just a miséria. Todo mundo prepara miséria. Miséria.
Prata de 3 anos. Tá certo aí. E agora onde? Na frente? Vai sentado na cadeira, vai. É onde meu pai também.
Não tem espaço.
Oh
Boa noite. Estamos aqui nesta noite para cumprir um caminho que nos faz demonstrar carinho, amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de morto na cruz, apareceram dois homens que retiraram o seu corpo, colocaram nos braços de sua mãe e depois o conduziram para o túmulo. E é exatamente este caminho que queremos viver nesta noite. Depois de vermos a crueldade feita com aquele que amamos e a sua entrega silenciosa por amor, vamos agora refletir e pensar e tentar, de algum modo, com este gesto, diminuir o sofrimento deste e assumir a nossa culpa também em seu caminho. Ao ver o corpo de Jesus ser tirado da cruz e colocado nos braços de sua mãe, diante dos nossos olhos, repassa o momento em que Maria recebeu o anjo Gabriel. Assim, temos que pensar que esse gesto que Jesus viveu de entrega é um gesto de doação, um gesto de amor. Por isso, queridos irmãos, queridos filhos, é muito forte a cena que agora presenciamos, nesta sexta-feira. Após termos celebrado com toda a igreja a liturgia da ceia do Senhor, e termos sido alimentados na Eucaristia, passados pela memória da cruz, vivido a paixão de Cristo, agora estamos aqui, diante do seu Calvário. Diante do seu Calvário para retirá-lo da cruz. São Paulo diz na carta aos Filipenses: tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O Evangelho de Cristo sempre esteve e estará centrado na cruz. Stat cruz dominus vultus orbi. A cruz permanece enquanto o mundo gira. Este é o lema dos monges cartuchos. O evangelho que não coloca a cruz no centro não é o evangelho de Cristo. Entre vós não quis saber de outra coisa a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, também falou Paulo. E em outra passagem ele diz: a cruz é loucura para os judeus, escândalo para os pagãos, mas salvação para os que creem. A cruz então é sinal de salvação. É difícil olharmos esta cena e percebermos este olhar, mas ela é sinal de salvação. O mesmo apóstolo Paulo afirma com toda a radicalidade que há somente um meio de libertação: a cruz de Cristo. Opõe-se a todos os que buscam o apoio nas tradições vazias, muitas vezes, nos ritos
sem aprofundamento, manifestações de poder. Por exemplo, anunciar que Cristo e excluir dele a cruz. A cruz é sinal de salvação. Ao encontrarmos Cristo, nós temos que ir com ele à cruz. A cruz também é sinal de esvaziamento. O caminho seguido por Jesus foi a renúncia de todos os privilégios e a todos os poderes que lhe davam superioridade. Renunciou aos direitos de Deus, direitos que alguns queriam lhe impor. A cruz é sinal de esvaziamento de todo o poder. Enquanto para alguns é loucura, Cristo mostra que para se esvaziar de tudo, é preciso ir à cruz. Significa assumir a condição de escravo, condenado injustamente e expulso do seu povo para morrer como um reprovado. A cruz, em toda a vida de Jesus, não foi outra coisa senão um rebaixar-se. Escolheu de tal modo o último lugar que ninguém lhe podia tirar, dizia Charles de Foucault. Cristo escolheu o último lugar que ninguém lhe podia tirar, a cruz. Já dizia Charles de Foucault. Jesus não se condenou em descer o primeiro degrau, sendo Deus e aparecendo como homem. Desceu o segundo degrau, tornando a forma de homem escravo, humilhado pela perseguição injusta. Não foi escravo de nascença, nem de conquista, mas escravo voluntário. Por uma vida de serviço, voluntário aos homens, serviço prestado aos homens, sem querer um reconhecimento, apenas a salvação. O terceiro degrau acentua e explica ainda mais o segundo. Sendo servo, tornou-se obediente. Esvaziou-se e humilhou-se. Aqui, porém, a condição de escravo vai até a morte de cruz. Esta morte sublinha a ausência total de poder de escravo, pois a morte na cruz, para alguns, e naquele tempo de modo especial, era uma maldição, escândalo, loucura. Mas Cristo fez da cruz, segundo São João, o seu trono, o lugar onde todos podem encontrar a salvação. A cruz suga os nossos pecados. Ouvimos ao longo da quaresma o povo no deserto murmurando contra Deus. E Deus manda colocar uma serpente sobre uma haste, para que os que forem mordidos pelas serpentes no deserto e olhassem para esta serpente, seriam curados. Mas Cristo diz que agora quem olhar para a cruz será perdoado. Ela puxa, suga, expira por amor os nossos pecados. A cruz significa o serviço a todos. Jesus não só escolheu a condição de escravo, mas quis servir. A cruz é o lugar do amor, do esvaziamento, do serviço e da salvação.
Por isso Deus o exaltou. Depois da descida vem a subida. Depois da humilhação vem a exaltação. A cruz foi a última palavra na vida terrena de Jesus. Mas não foi a última palavra de Deus sobre ele. O caminho de Jesus tem dois movimentos. O sujeito do primeiro movimento, o da descida, é ele, o próprio Jesus. O sujeito do segundo movimento, o da subida, é Deus Pai, que restituiu tudo ao Filho, baixando-se, foi elevado, fazendo-se homem e escravo, recebeu o nome novo, Senhor. Humilhando-se, foi exaltado, obediente até a morte na cruz, é ressuscitado, e diante dele, todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno. Reduzido a nada, recebeu tudo. Que lição devemos aprender no mestre da cruz? Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Esta é a lição. Em nossa vida, somos convidados a seguir o mesmo caminho de Jesus, a mesma prática de despojamento, esvaziando-se de nós mesmos, sermos voluntários, nos colocarmos em livre generosidade a serviço de todos. Se queremos ser discípulos, precisamos nos esvaziar da nossa prepotência, do nosso egoísmo, do nosso desamor, da violência, das guerras, da morte, das injustiças. Outra lição que aprendemos da cruz é a gratidão. Devemos ter muita gratidão por Jesus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Devemos nos aproximar da cruz e diante dela ficar de joelhos em orações e lágrimas, cheios de gratidão, disse o Papa Francisco em uma de suas homilias na casa de Santa Marta em 2013. Não há caminho sem subida. Não há caminho para o reino de Deus que não seja passado pela cruz e pela obediência e pela humildade. Todo e qualquer triunfalismo pessoal, eclesial, pastoral é anti-evangélico. A indiferença da fé com os nossos irmãos é autossuficiência, concorrência, carreirismo, autoritarismo, estão na contramão do Evangelho. O seguimento de Jesus nos leva a mergulhar no abismo do sofrimento e da miséria humana, compadecendo-se para, através da força do ressuscitado, reerguer homens e mulheres decaídos, excluídos e traficados. Poderíamos também pensar nas crianças que sofrem com este nosso caminho. Outra lição que a cruz nos traz é a lição do acolher. Acolher bem em nossas casas, em nossas igrejas, em nossas comunidades pastorais. Se não nos acolhermos e servir a quem chega, não seremos como Cristo, servo. A acolhida tem que ser a característica daqueles que vêm ao Calvário. Quanto
quanto maior for a miséria, tanto maior deve ser a nossa misericórdia. Quanto maior for a necessidade, maior tem que ser o nosso compromisso, o nosso serviço, a nossa acolhida. A cruz não é um ornamento, ela é mistério do amor de Deus. Papa Francisco nos disse que não se percebe o cristianismo sem perceber a humilhação profunda do Filho de Deus, fazendo-se servo até a morte de cruz. A cruz é o lugar mais alto, é o púlpito do maior sermão que Cristo fez. Refletimos hoje à tarde sobre as 7 palavras que Jesus fez e proclamou na cruz. Não vamos parar em todas elas, mas vamos lembrá-las, porque este é o sermão do amor, é o sermão do perdão. Este é o púlpito que Jesus escolheu, o seu trono, para nos ensinar a perdoar, a amar, a doar. Na hora do sermão de Cristo, a pilha acabou. Mas agora voltou. Porque é tão importante que precisávamos de um silêncio. Precisávamos nos concentrar ainda mais para entender estas 7 palavras que Ele nos dá. Ouçamos. A cruz como lugar do perdão. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que faz. A cruz como lugar da esperança. Em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz como discurso do amor e da proteção. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. A cruz como lugar do rebaixamento e da confiança. Meu Deus, por que me abandonastes? A cruz como lugar de sede de redenção. Tenho sede. A cruz como lugar da consumação. Tudo está consumado. E a cruz como lugar da confiança e a entrega total. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui então nós encontramos o maior discurso de Jesus, o grande púlpito que ele escolheu. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente viu sair sangue e água. Rezemos juntos, e eu rezo e vocês repitam comigo. A oração que Santo Inácio de Loyola nos deixou era uma oração que ele fazia com predileção. E esta oração nos leva ao Calvário. Eu digo, e vocês repitam comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas,
escondei-me. Do espírito maligno, defendei-me. Não permitais que eu me afaste de vós. E na hora de minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Chegou então o momento de retirarmos Jesus da cruz. Já entendemos que a cruz é este lugar do esvaziamento, lugar da salvação, lugar da redenção, mas o lugar onde aprendemos com Cristo. Agora a cruz vai deixar e vai nos entregar aquele que por nós se doou. Foi aí, após o último suspiro, que apareceram dois homens, dois amigos sensibilizados. É nas horas difíceis que os amigos verdadeiros entram em ação. Quando todos abandonavam Jesus, José de Arimateia, que conforme o Evangelho de Lucas, era um homem bom e justo, e era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele esperava a vinda do reino de Deus. José de Arimateia havia pedido a Pilatos o corpo de Jesus. O outro amigo, Nicodemos, era um fariseu, príncipe dos judeus. Certa vez procurou Jesus à noite, às escondidas, e Jesus o preparou para aquilo que devia acontecer. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos estava convencido da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois se aproximaram do Monte Calvário com as faixas, os lençóis e os perfumes, e pediram permissão a Maria para enterrarem o seu filho. Assim, retiraram primeiro a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico e latim e grego. Jesus, interrogado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, respondeu: o meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos, ciente deste diálogo, mandou escrever e cravar o letreiro na cruz, contra a vontade dos chefes e sacerdotes. A inscrição é agora uma profissão de fé incontestável. Pai, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus se fará na terra dos homens, quando os homens e as mulheres ouvirem e obedecerem à voz de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Rei. Depois, já ouvimos o canto da Verônica, que enxugou o rosto de Jesus quando ainda estava com o pesado peso da cruz. Agora o seu corpo inerte, sobre o peso da cruz, aquele que não é pecador, Deus o fez para salvar os pecados da humanidade. Por sua morte nos salvou. O tráfico humano, a violência contra a mulher,
a discriminação, tudo isso estão expressos neste sangue no rosto de Cristo e precisam ser enxugados, como Verônica o fez, tirados das nossas realidades. Quanto sofrimento, quantas lágrimas, gays, lésbicas, mulheres, crianças, quanto sofrimento, guerra, o mundo marcado por ódio. O Senhor nos chama a se oferecer por esses nossos irmãos e a enxugar os seus rostos, a lavar os seus pés. Retiraram então delicadamente a coroa de espinhos do Senhor. Puseram uma coroa falsa naquele que era rei verdadeiro. Era uma coroa de espinhos, não espinhos qualquer. Eram espinhos chamados espinhos africanos. Mediam entre 7 e 10 centímetros. Tão rígidos que poderiam até furar o crânio de uma pessoa. Os espinhos pontiagudos torturaram o corpo daquele que assumira a nossa natureza humana, para que no mais próximo de nós se fizesse e nós o reconhecêssemos. Os espinhos simbolizam agora as consequências dos pecados que nós trazemos. Depois de tirarem a coroa, despenderam o braço direito, retiraram o cravo e desceram este braço. Para ser pregado na cruz, deitaram Jesus naquela cruz. Mas não se esqueça que o deitar de Jesus foi torturante. Afinal, estavam suas costas perfuradas e doloridas. Ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e pés. Nem todos os condenados daquela época eram pregados. Aliás, os pregos é uma condenação a mais alta para os mais altos criminosos, que tinham requintes de crimes, de crueldade. Jesus recebeu também, além dos açoites e castigos, pregos. Cada um desses pregos mediam entre 15 e 20 centímetros, no formato de uma estaca, com uma cabeça de 6 centímetros de diâmetro. As dores dos pregos ainda hoje torturam Jesus. Em seus irmãos traficados, discriminados, escravizados, torturados. Despenderam o braço esquerdo, retiraram o cravo e desceram o braço esquerdo. Para o segundo prego ser pregado em seu braço, Jesus teve que ser esticado pelos soldados, para que o prego pudesse entrar na marcação que estava na cruz. Já que a cruz não era para Cristo, a cruz fora construída para Barrabás, o povo que colocou Cristo no lugar. Sendo Barrabás, que era mais alto que Jesus, tendo os braços mais compridos, Jesus fora esticado, segundo alguns estudiosos,
teve os ombros deslocados. Mas assim, mesmo assim, não tirou e continuou na cruz. Despedam agora os pés do Mestre. Na luta por um pouco de ar, Jesus era obrigado a apoiar-se nos pregos colocados sobre os seus pés, que eram maiores ainda que os de suas mãos, porque pregaram os 2 pés juntos. E com seus pés não aguentariam por muito tempo, sem rasgarem-se também. Jesus é obrigado a alternar esse ciclo simplesmente para poder respirar, sem contar as feridas na cruz e sofrendo a dor. Retiraram então os pregos do Senhor. Agora, desçam o corpo do Senhor. Desceram o corpo de Jesus da cruz. Desçamos esta imagem em silêncio. Desçamo-la com cuidado, para que assim não fira ainda mais o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tão ultrajado pelos açoites e pelos nossos pecados. Vamos colocá-lo no esquife. Primeiro, coloque-o sobre o colo da mãe, aquela que recebera. Maria, então, a Virgem dolorosa, recebe o seu filho. Lembremos novamente do momento em que o anjo aparece a Maria e nos diz que será a mãe do Salvador. Agora, esta mãe oferta e entrega o seu filho nas mãos do próprio Pai. No mistério da redenção entrelaçam a graça, isto é, o dom do próprio Deus, e o pagamento do coração humano. Neste mistério somos enriquecidos por um Deus do alto e ao mesmo tempo comprados pelo resgate do Filho de Deus. E Maria, tendo sido mais do que ninguém enriquecida de dons, paga também mais com o coração. É este mistério que nós nos unimos a essa grande mulher que sofrera tendo seu filho nos braços. Retiremos Jesus dos braços da mãe. Vamos agora levá-lo para o esquife. Vamos colocar Jesus para ser levado ao túmulo. E assim, ao sairmos daqui em procissão com o nosso Senhor, tenhamos no coração aquilo que a cruz nos fala e o gesto de amor que Jesus nos deixa. Doou a sua vida, doando a sua vida por amor. O amor que vem dos céus. Prepararam o corpo do Senhor, o enfaixaram, colocaram sobre ele perfumes, o cuidado que os amigos têm com o Cristo, para que ele seja levado ao túmulo. No túmulo, Jesus vai resgatar também os filhos de Deus. Acompanhemos esta cena, saiamos juntos, levando o Cristo
com todo o amor que aqueles amigos levaram, com todo o carinho que aqueles amigos levaram, e lembrando da dor que a mãe sofrera.
esperando. Mas a Raia, por que não podia pra... Você virar. Nós estamos filmando. Tá vendo onde está saindo a pressão? Eu vou pegar ela para minha Ah, não, aqui. Essa pedra do pé. Mostra dentro da igreja. Ah, quer ver? Nós estamos do lado do pessoal que está com a terra. Mas quem está vindo mais aí é Oh,